A nossa convidada de hoje, integrando a programação do Museu de Arte Murilo Mendes na 19ª Semana Nacional de Museus, é a professora e pesquisadora Maria Amélia Bulhões. Ela também é orientadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é atual presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte e membro do Conselho da Associação Internacional de Críticos de Arte. O foco do seu trabalho é a arte contemporânea em suas relações sistêmicas e sua pesquisa atual tem ênfase nas articulações dessa produção com a internet. Ela organizou diversos livros e colabora regularmente com artigos em periódicos nacionais e internacionais. A sua apresentação de hoje traz à tona um assunto que é mais atual do que nunca: as relações complexas entre os museus de arte e a internet. Ela vai nos dar um panorama sobre o que os museus podem oferecer em um momento em que ainda precisamos de nos preocupar com as recomendações de distanciamento social. Vamos acompanhar agora. É um prazer estar com vocês aqui e eu vou conversar um pouquinho sobre o que eu venho pesquisando. Meu atual projeto de pesquisa se detém sobre a articulação do sistema da arte contemporânea com a internet. E os museus são um importante setor desse sistema, portanto, eu tenho me dedicado também a eles. Eles detêm um papel fundamental na construção das legitimidades, principalmente quando lidamos com objetos e eventos que fogem às normas tradicionalmente conhecidas e que, de certa forma, então, exigem uma legitimação que os reconheça, né, que dê a eles, de certa forma, o reconhecimento como arte. Esta produção mais diferenciada se referenda pela presença em coleções de museus e mostras organizadas por curadores reconhecidos, e nenhuma valoração atualmente pode fugir a esse processo, sem correr sérios riscos em seu futuro. Mesmo considerado alternativo ou marginal, qualquer artista ou obra precisa do reconhecimento das instituições museológicas, e estas, na busca de atualização, também se interessam por produções mais inovadoras. Em sua dissertação de mestrado, em 2011, Alexandre Bastos Demétrio analisou o uso da internet pelos museus de arte no Brasil, observando que muitos deles não tinham site e os que tinham utilizavam muito pouco os recursos disponíveis na rede, não disponibilizavam seus acervos online e nem realizavam mostras virtuais. Além de não explorar as ferramentas online, eles não se engajavam em nenhuma rede social virtual. Então, esse era o panorama em 2011. Em fevereiro de 2020, numa pesquisa desenvolvida pelo meu grupo de trabalho, pôde ser visto que alguma coisa já mudara neste panorama. Das 20 instituições museológicas pesquisadas, distribuídas entre públicas e privadas em diferentes regiões do Brasil, observou-se que todas elas possuíam sites, e sites ativos. De forma predominante, este site tinha como principal objetivo oferecer informações sobre o que acontecia na sua programação, com diversas informações sobre o que estava acontecendo em seus espaços. A ênfase no evento expositivo físico era a tônica de todas as instituições pesquisadas. As instituições públicas disponibilizavam informações sobre seus acervo, artistas e históricos de exposições, mais do que as privadas. A Bienal de São Paulo, inclusive, apresentava um portal de transparência extenso e bilíngue. Em termos de exploração dos recursos tecnológicos, destacava-se, por exemplo, o Museu de Arte de São Paulo, que tinha um tour virtual, e o Instituto Cultural Inhotim e o Instituto Moreira Salles, que disponibilizavam produções audiovisuais nos seus sites. O Instituto Moreira Salles e os Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo tinham página no Google Arts and Culture. Em termos de interação com o público, as 3 bienais existentes no país, São Paulo, Mercosul e Curitiba, possuíam recursos de relacionamento possibilitando postagem nas suas redes sociais, isto em 2020.
destacando-se a Bienal do Mercosul com uma página memória, na qual os internautas podiam enviar um breve texto comentando uma lembrança, uma experiência de bienais passadas para serem publicados. 2 instituições privadas e 3 públicas disponibilizavam opções de apoio com algum tipo de patrocínio, isso online. E uma permitia vendas online na sua loja. Entretanto, em geral, as instituições eram bem menos usuárias da rede do que os atores no mercado de arte. Eu comento isso porque, na minha pesquisa, eu analisei vários segmentos do sistema da arte, né? Mercado, instituições, crítica de arte. Se o uso das possibilidades virtuais em sites de instituições era acanhado, as redes sociais, essas sim, eram bastante utilizadas pela maioria das instituições, tanto públicas como privadas, com destaque para Instagram e Facebook. É bom lembrar que tanto o Instagram como o Facebook são meios que se adaptam bastante para a divulgação de eventos, e que os eventos são os focos de atuação das instituições, que dão prioridade às práticas de visitação física e às dinâmicas de interação pessoal enquanto espetáculo ao vivo. As instituições apresentavam pouco atuação no meio online, permanecendo sem maiores projetos de exploração das ferramentas tecnológicas que poderiam ser úteis em termos de dinamização e democratização dos acervos, de levantamento de público, por exemplo, ou de atividades mais interativas. Em 2020, a tragédia do Covid-19 e o isolamento social imposto para conter a sua disseminação fechou a porta de todas essas instituições. E a internet passou a ser o único meio de manutenção de contato com o público e para a obtenção de visibilidade, fazendo com que muitas mudanças se implementassem nesse meio e nestas complexas relações. Enquanto o espaço físico está fechado, museus passaram a disponibilizar vídeos, áudios, imagens, publicações de suas coleções, de seus catálogos, para acesso online e, além disso, exposições virtuais. E o próprio Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro apresentou no canal do YouTube uma exclusiva visita guiada realizada sobre a retrospectiva de Ivan Serpa, assim como a Pinacoteca, que liberou uma visita virtual da exposição Os Gêmeos. Tudo isso disponibilizado nos seus sites e nas redes sociais. O caso mais destacado talvez seja o da Bienal Mercosul 12, que deveria abrir em plena pandemia, e optou por fazê-la totalmente online ao invés de cancelar a edição. Todos os trabalhos se encontram na plataforma criada para o evento, com vídeo dos artistas falando sobre suas experiências de trabalho e do isolamento social, além de vídeos das atividades pedagógicas, informações sobre as obras, sobre os artistas, etc. A exposição dos acervos e as visitas virtuais têm provado que essas instituições podem ter mais presença no ciberespaço, coisa que não era o padrão anteriormente. Isto é resultado das circunstâncias deste momento da pandemia, é óbvio, mas também das novas possibilidades que a internet vem apresentando para trabalhar com imagens e interações. Ou seja, se por um lado as instituições estão buscando esse meio como recurso, por outro também elas estão encontrando mais ferramentas à sua disposição. Na busca de ampliar o convívio neste momento em que todos se encontram isolados, os museus promovem inúmeras lives com artistas, críticos, pesquisadores e outros atores do circuito artístico, inclusive colecionadores, individualmente ou mesmo em grupos e em eventos com participação de vários, lives, inclusive, com participação de várias pessoas, e também cursos, workshops estão sendo oferecidos. As lives, que normalmente era considerada uma ferramenta de marketing digital, neste momento está tendo um importante papel afetivo e comunicacional. Instituições como o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu Oscar Niemeyer, o Centro Municipal de Eleutério Sica ou o Paço das Artes, por exemplo, desenvolveram projetos convidando artistas a falarem sobre seus trabalhos, seus métodos, mostrar seus ateliês e também
utilizar seus espaços virtuais para intervenções, o que está fazendo com que haja, de certa forma, ah, uma ativa programação dessas instituições museológicas durante a pandemia no espaço virtual. De forma bem mais informal, o acesso a conteúdos e informações sobre artes visuais estão sendo disponibilizadas também no Instagram e Facebook, pelas instituições, ou seja, elas já tinham Instagram e Facebook, mas estão com eles muito ativos. Assim, uma diversificada gama de temas abordados por especialistas é colocada ao alcance de interessados de diferentes regiões do país, em uma circulação de informações até então nunca realizada. Inclusive museus de regiões pouco não centralizadas, como, por exemplo, o Museu de Murilo Mendes mesmo, o Marques, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o MAC do Rio Grande do Sul, eu comentei o MON, são museus, a Usina das Artes, de arte, são instituições que estão também interagindo. Então, o que está acontecendo? Nesse momento, nós estamos tendo a possibilidade de que instituições de regiões periféricas também estejam ocupando um espaço importante neste território virtual, digamos assim. Temas difíceis de abordar, como as questões de gênero e etnias negras, e principalmente negra e indígena, também encontraram espaço espaços na internet. Então, nós temos tido uma presença bem grande de debates e a possibilidade de conectar pessoas tradicionalmente à margens do circuito tradicional de arte, pessoas que dificilmente teriam acesso, estariam tão presentes no nosso cotidiano, neste momento estão aqui, bem atuantes. Essa possibilidade passou a ser uma realidade, dando voz a silenciados e rompendo tradicionais barreiras existentes. Se, por um lado, a oferta imensa e pluralista de conteúdos é extremamente atrativa, por outro, são tantos eventos online acontecendo ao mesmo tempo que fica impossível acompanhar tudo o que se gostaria. E algumas pessoas se queixam de uma certa exaustão virtual. A verdade é que uma verdadeira virada tecnológica pode ser percebida na grande maioria dos museus de arte do país, que buscam se atualizar e se inserir nos circuitos online. Com este uso intenso da internet, tiveram maior repercussão iniciativas como, por exemplo, Abre-te Código, organizada pelo Instituto Goethe, que busca a expansão ao acesso do acesso ao patrimônio cultural por meio do desenvolvimento de tecnologias que exploram acervo de museus, arquivos, bibliotecas e galerias a partir de dados abertos. O projeto une instituições culturais que fornecem os pacotes de dados a profissionais e estudantes que desenvolvem e desenvolvedores com o intuito de alavancar a criação de aplicativos, plataformas e repositórios, entre outras possibilidades, com base em tecnologias de informação e comunicação. Abre-te Código busca novas formas de contato em um sistema viciado que parece preso ao controle das grandes empresas de tecnologia. Tudo é feito em hackathon, uma maratona de programação na qual hackers se reúnem por horas, dias e até semana para explorar dados abertos, desvendar códigos e sistemas lógicos, discutir novas ideias e desenvolver aplicativos de software e mesmo de hardware. A missão a longo prazo deste programa é criar estruturas duradouras através das quais instituições culturais e setores interessados da sociedade civil possam trabalhar em conjunto por meio de informações livres. Iniciativas como essa são ótimas para repensar os caminhos que tomam em suas estratégias para alcançar o público. Este programa, embora não tenha sido criado durante a pandemia, eu acredito que os desafios que o uso da internet desencadeou neste momento foi decisivo para que vários museus de arte no Brasil aderissem a ele. Os resultados no sistema da arte ainda estão para ser avaliados, o resultado desta adesão e desse trabalho bastante ativo. Vale destacar ainda
O apoio econômico aos artistas por parte de instituições museológicas, como o Instituto Moreira Salles, que lançou um programa de incentivo à criação artística concebido para vigorar durante o período da quarentena. Também o Itaú Cultural lançou o edital Arte como Respiro, múltiplos editais de reemergência. As circunstâncias da pandemia exigiram e continuam exigindo respostas rápidas e criativas. Assim, às vezes eu penso que estamos frente às comunicações online, de certa forma, como Walter Benjamin estava quando refletiu sobre a reprodutividade das imagens no cinema e na fotografia. Mudanças complexas e transformadoras estão em curso. Elas trazem grandes perigos e possibilidades. Precisamos estar atento e apoiar processos que promovem uma participação mais diversificada e enriquecedora. Fugindo das fórmulas prontas, é possível explorar as possibilidades e limitações das estratégias online, buscando novas conexões e creio que a combinação de várias formas é uma boa maneira de diversificar. O sistema da arte contemporânea tem disposição para inovação. Articular tecnologia de ponta e arte pode ser um terreno fértil para ambas as áreas. Trabalhando a longo tempo sobre arte e internet, percebo que a rejeição que anteriormente havia no meio de arte, que havia uma rejeição bastante grande, eu confesso, assim, a partir das minhas pesquisas, se dissipou quando ela se apresentou como uma importante alternativa na continuidade das suas atividades. Penso que nada voltará a ser como antes. Modelos mais híbridos de procedimento poderão emergir como resultado deste intenso momento de aprendizagem e experiências na rede. A utopia dos primeiros anos da internet pode ser retomada agora numa perspectiva mais crítica e realista. As práticas online não suprem o contato físico com as artes visuais, tão almejada tanto pelo público quanto pelas instituições. Novos modelos capazes de articular processos e produtos online e offline precisam ser pensados para promover mudanças que nos ajudem a redescobrir a pluralidade dos grupos humanos e os nossos vínculos individuais com a totalidade da vida no planeta. Se considerarmos que a presença das artes visuais em forma de crítica radical e criativa na internet pode ser uma via, precisamos atuar em cada momento e em cada lugar. Não como uma ilusão de mudanças estruturais, mas com a crença na micropolítica que pode fazer emergir novas subjetividades e dela novas realidades. Recebemos várias perguntas do público e aqui, nesse momento, então, eu vou tentar responder algumas delas. Qual o aprendizado que podemos tirar desse período de pandemia que nos afastou das ações presenciais nos museus? Poderíamos enxergar como aspecto positivo o reforço das programações virtuais e, consequentemente, a conquista de novos públicos, sempre tão almejada pelas instituições culturais? Sim, eu acho que exatamente essa é a grande aprendizagem que nós temos com a pandemia. Ou seja, o fato de que as instituições podem alcançar um público muito maior do que aqueles que a gente está acostumado, um público muito mais diversificado, inclusive que estão a exigir dos museus novas programações, novas dinâmicas de comunicação. E eu acho que este momento foi um grande problema que se colocou, mas também uma grande oportunidade da gente encontrar caminhos mais híbridos, caminhos mais complexos que ampliem a atuação dos museus, mas que também mantenham o desejo, a vontade de visitar os museus fisicamente, porque é uma experiência que nós não podemos perder. Que tipo de ações desenvolvidas pelos museus durante a pandemia se mostraram positivas, de maneira que devem permanecer como algo efetivo após a reabertura das instituições? Eu acho que muitas experiências se mostraram produtivas,
todas elas, estou falando aqui na linha de experiências online. O que eu acho é, sim, que elas foram se aprimorando. Eu acredito que as primeiras experiências foram um pouco meio tateando o que poderia ser, o que não poderia ser. Algumas se tornaram assim, muito repetitivas, outras, depois de repetir várias vezes, se buscou outras soluções. Então, o que eu acho é que lives, cursos, workshops, eles proliferaram de uma maneira tão intensa que talvez, eu acho que num futuro bem próximo, com a abertura dos museus, seria o caso de fazermos alguns estudos sobre o que foi feito pelos diferentes museus ao longo deste período todo, para avaliar melhor os ganhos que tivemos com isso em termos de aprendizagem. Você poderia apontar as experiências com as quais teve contato durante a pandemia, que acredita ser renovadoras, transformadoras na relação dos museus com a internet? Olha, eu acho que foram muitas. Eu listei algumas ao longo da minha fala, mas por exemplo, eu gostaria de acrescentar, que eu acho que eu falei pouco, a experiência do Paço das Artes. Foi uma experiência muito interessante, porque diversificou bastante. Acho que, por exemplo, também outra experiência, que foram as conversas sobre os acervos. Eu acho que o fato de expor o acervo, de divulgar online os seus acervos, é uma prática que eu considero fundamental. Eu acho que ela é fundamental tanto para o público em geral, quanto para pesquisadores. Agora mesmo eu participei do projeto de catalogação e de elaboração do catálogo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, e vai ser um catálogo impresso e online, disponibilizado na internet, num site preparado especialmente para isso. Então, o que eu acho? Eu acho que isso já é, de certa forma, resultado da pandemia. E, por exemplo, a exposição que foi criada, que foi produzida, digamos assim, para o lançamento do catálogo, além da exposição física, nós tivemos que fazer também uma exposição virtual para acesso do público. Tudo em decorrência da pandemia. Então, já é uma experiência que foi feita a partir da pandemia. Mas, de qualquer forma, eu penso que, para as instituições museológicas, uma das tarefas fundamental é disponibilizar de diferentes formas o acesso ao seu acervo, sabe? Porque com os meios virtuais, nós podemos colocar esse material ao alcance de um grande público de diferentes regiões do país, né? E a outra grande experiência que eu acho que a internet tem nos trazido é a presença, ouvir, o espaço para ouvir, né? Artistas, curadores, indígenas, negros, minorias de periferia. Por quê? Porque eu acho que também é uma possibilidade, digamos assim, mais descontraída, que, portanto, é bem mais receptiva para esse tipo de público, e que eu acho que são vozes que precisam serem não só ouvidas, mas precisam fazer parte do discurso da arte no país. Quais os desafios para a divulgação de acervos físicos em meios digitais e como avaliar a experiência do público em relação a esse tipo de acervo? O desafio é que realmente é muito trabalhoso. Como eu estava contando, eu estou saindo de uma experiência e é muito complexo, muito difícil, porque as obras têm que ser fotografadas, ficha técnica, tudo isso tem que ser organizado virtualmente, colocado à disposição, criado um site para isso, ou colocado num espaço especial, no site do museu. Então, é um trabalho, é um desafio, realmente é um desafio. Mas eu acho que é viável. Não acho que seja um desafio que impossibilite, que,
digamos, inviabilize. Não, de maneira nenhuma. Agora, o que eu acho bem importante é assim, ó, em termos de interação, em termos de avaliação do contato para o público, com o público, isso sim eu acho que eu não estou ainda, pelo menos não me chegou nenhum tipo de trabalho feito nesta linha. E eu acho que isso precisa ser feito. Aliás, eu acho que as pesquisas de público no Brasil, de museus, né, os públicos de museus, são muito frágeis, muito poucas. Parece assim que o museu se coloca e ele não quer ouvir quem está recebendo ele, né? Ele não se questiona, né? Ele não se indaga sobre o seu público. Eu acho que isso é muito importante e acho que os meios virtuais podem nos ajudar, sim. Podem nos ajudar com enquetes, que podem ser feitas, inclusive, por exemplo, em Instagram. Instagram tem aquela ferramenta das enquetes, são ótimas para esse tipo de coisa. Eu acho que são múltiplos modelos podem ser utilizados. Eu não estou dando solução, eu só estou, digamos assim, elaborando um questionamento que eu me faço, né, sobre a necessidade dos museus avaliarem o seu público e por quê? Porque é a partir desta avaliação do seu público que o museu pode fazer programações mais potencializadas, mais com mais potência, com mais perspectivas, mais até assim mais rentabilidade no sentido de, porque eu acho que muitas vezes me parece pouco rentável que se montam exposições que têm um mínimo de uma visitação mínima de público. Considerando então que a internet amplia muitos públicos, eu acho que esta ampliação precisa ser explorada. E nós conhecemos muito pouco o público online de museus. Eu acho que isso merece ser. E, às vezes, se a gente se preocupar em fazer esse tipo de avaliação, eu acho que teremos grandes surpresas.